Maravilha. Estamos de volta. Os probleminha técnicos, mas já está organizando. Baruch Hashem, por essa grande oportunidade. Essa grande oportunidade que nos é dada, e com certeza o Eterno tem uma palavra poderosa para mim e para a sua vida no dia de hoje. Já estamos posicionados direto do litoral da cidade de Itanhaém, litoral de São Paulo. Tá? Sejam todos bem-vindos. Hoje temos uma paraxá, a Kadoshim, paraxá da semana, que é interessante. Ela aborda vários assuntos, mas quero compartilhar contigo a importância, como que a Torá ela nos ensina, ou nos exorta acerca do temor e do respeito com os idosos, né? Como já falei para você, é interessante quando você estuda a Sagrada Escritura ou a Bíblia na cultura, no seu idioma, de acordo com a tradição do país. É muito importante. Com certeza, você termina tirando os óculos ocidental e passa a enxergar a Escritura com os óculos oriental. Esse é o objetivo do estudante de Torá. Este é o objetivo daquele que senta aos pés dos rabinos para estar aprendendo. Fala contigo, More Wilson Ben-Yehudá, da escola Aleph Tav. Tá? Aqui, mais uma vez, estamos nos reunidos aqui para aprendermos um pouco mais acerca do ensinamento da Torá. Sejam todos bem-vindos. Aqui eu deixo meu abraço para os meus amigos que me recebeu nas suas sinagogas, me recebeu nos seus canais, nas suas redes sociais. Nosso muito obrigado, Baruch Hashem, e que o Eterno venha iluminá-lo cada vez mais. Vivemos em uma fase difícil de guerra, mas cremos, como a própria palavra do Eterno diz, quem intentará contra os seus escolhidos? Reginaldo, seja bem-vindo. Papel e caneta aí, Reginaldo. Pegue essa aula que você vai gostar. Vamos aprender um pouco sobre Matitiahu, Mateus 6:22, sobre os olhos. O que será que Yeshua quer nos revelar? Se você vai gostar, Shalom, por favor, compartilhe esse link com alguns amigos, abençoe o seu amigo, compartilhe esse link, ok? Então, como eu estava falando com você, nós sabemos que estamos em guerra, mas dura coisa é recalcitrar contra o aguilhão. Portanto, Deus de Abraão é com Israel, né? O Brasil é com Israel, e acreditamos que a mão do Eterno está sobre a cidade Kadosh, e com certeza será solucionado. Haja visto que vivemos dentro de uma profecia, aonde que nós queramos ou não, ela vai se cumprir, porque é necessário que seja implantado o reino messiânico. O reino messiânico. Nunca esqueça da visão da estátua de Nabucodonosor, no livro de Daniel, que é muito importante. Todavia, não é esse o assunto que vamos abordar. Mas sejam todos bem-vindos, ok? Então vamos, como você sabe, amados, queridos amigos, nós iniciamos a nossa aula com um estudo da Torá no livro de Vaikra. Você trouxe a Bíblia, filho? Então, no livro de Levítico, no seu capítulo de número, vamos estar meditando, Levítico, no seu capítulo de número 20, né? Vamos aprender um pouco o que é que a Torá nos ensina, ou a paraxá da semana vai nos ensiná-lo. Como toda semana temos uma paraxá, essa semana a paraxá Kadosh. Manda o pessoal aí, para a Eliana, para quem quiser mandar aí, fala, ó, gente, é só clicar, é só entrar. Maravilha? Por favor. Bem, então, vamos estar se fazendo a tefilá, vamos estar orando, querido. Bendito e amado e eterno Deus, Divino Avraham, Tzhak Yaakov, Todarabá, nosso muito obrigado por ter nos sustentado até aqui, ter nos dado o direito de levantar,
Tu devolveu nossas almas nesse dia maravilhoso. Tu visitou a nossa mesa com o pão e concedeu-nos a graça de nos reunir mais uma vez aos pés do Monte Sinai. Com muita humildade e com temor, peço-lhe humildemente, Pai querido e eterno, que o Ruach HaKodesh venha tomar a direção, os caminhos desse Shiur. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos luz para aquele que vai receber essa palavra. Não sei até onde esta aula vai atingir, mas na casa que adentrar, que sejamos luz para eles. Peço humildemente, Pai amado, a favor das vidas que se encontram aqui presentes, Pai, e todo aquele que está conectado, que sejam abençoados, mas de uma maneira especial, bem Yeshua HaMashiach, no nome de Yeshua, o Messias, o Filho do Eterno. Amém? Baruch Hashem, Baruch Hashem, fala, Baruch Hashem. Isso aí, meus irmãos. Vamos junto marchar agora. Então, na Bíblia, você que já está ligadinho aí em casa, nosso muito obrigado, né? Na Bíblia, você vai abrir no livro de Levítico, que é o livro, você marca no seu caderninho para você meter em casa, que é o livro Vaikra, que nos fala sobre a Parashá Kadoshim, santo, separado, né? Haja visto que o presbítero presbítero Pedro da Bíblia, ele falou assim, que nas suas casas que sejais santo como eu sou santo, né? E se invocai por Pai aquele que é santo, seja santo como ele é santo. Então, o que é ser santo? O que é ser separado? Vamos aprender um pouquinho sobre esse detalhe também. Amém? Amém. Bem, então, o texto fala assim, disse Yahu, ou Hashem, a Moshe, a Moisés, fala a toda a congregação dos israelitas e diz, sereis Kadosh, santo, porque eu, Hashem, seu Deus, é santo, é Kadosh. Quem entendeu, diga amém. Amém. E temerás cada um a sua mãe, respeitar a mãe e o seu aba, o seu pai, e guardareis os meus Shabat, os Shabatotes, que é o plural de sábado. Eu sou Hashem, seu Elohim, o seu Deus. Não volteis para os ídolos. Não façais para você deuses de fundição. Eu sou Hashem, seu Elohim. Quando oferecedes a Elohim sacrifício de oferenda pacífica, os oferecerão de modo que sereis aceitos. Isso aqui é muito importante, né? Porque muitas das vezes nós queremos oferecer algo a Deus. E oferecemos de uma tal maneira que achamos que Deus está recebendo, sim ou não? Não é verdade? Então, quando fizermos alguma oferenda, que faça perfeito, para que seja aceito. No seu versículo número 6, no mesmo dia da oferenda, no dia seguinte, se comerás, mas o que sobrar do dia seguinte, se comerá, mas o que sobrar até o terceiro dia será queimado no fogo. E se na verdade alguma coisa dele for comido no terceiro dia, é coisa escrável, não será aceito. A qualquer que comer, levará sobre si o seu delito, uma vez que profanou as coisas santas, por isso tal vida será extirpada do seu povo. Quando fizer a colheita da sua terra, não colherá totalmente os cantos do campo, nem colherás espiga caída da sua cega. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los para os pobres, para o estrangeiro. Olha que mandamento excelente. Na época da colheita dos trigos, qualquer cereal, qualquer alimento, o Eterno ordena que não venhamos colher tudo. Olha que interessante. Mas que deixássemos cair na beira ali da cerca, do cercado, porque sabia que ia passar um pobre e ia precisar. Olha que interessante, irmão.
Como é bom você entender a Escritura Sagrada na visão deles. Porque nós, infelizmente, na nossa cultura, nós temos o Pai Nosso, né? Que é, venha o reino, né? É assim? Mas ao vosso reino nada. Você reparou isso? Venha o vosso reino, mas ao vosso reino nada. Nós temos uma fraqueza de querer tudo para nós. Temos dificuldade de dividir, reparou, irmão? De compartilhar. Então, é uma lei, é a mitzvah, é um mandamento. Quando eu entendo que eu tenho algo e eu preciso dividir com você, eu estou cumprindo o mandamento. Imagina 2,5 milhões de pessoas e um depende do outro no deserto. Eu não posso esconder um pão, sendo que você não tem padaria aqui perto. Que entendeu? Mas para nós não somos assim. Nós infelizmente, na nossa cultura, temos uma alma muito avarenta, né? Gananciosos, cobiçosos, e temos dificuldade de abrir nossas mãos. Que nessa noite vamos aprender que é um mandamento, ajudar o próximo. Amém? Quem entendeu, diga, Baruch Hashem, Baruch Hashem, é isso aí. Então aqui ele fala assim, semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-lo para os pobres e para o estrangeiro. Eu sou o teu Deus, Hashem, Elohim. Não furtareis, e nem enganareis, nem mentireis uns aos outros. Olha, irmão. Você está vendo só? E aqui ele fala assim, não jurareis falso pelo meu nome, assim profanado o nome do Elohim, do Deus. Eu sou Hashem, o Eterno. Não oprimirás o teu próximo, não roubarás o pagamento do trabalhador, não ficará contigo até pela manhã, não amaldiçoará ao surdo. Ó, que interessante, rapaz. Irmão, o que esse versículo ele quer nos mostrar? Não amaldiçoareis ao surdo, nem poreis tropeço diante do cego, mas temerás e farás, mas temerá ao teu Criador. Eu sou Deus. Irmão, não amaldiçoará o surdo e não colocar tropeço diante do cego. A palavra de Deus, ela nos fala que o Deus, com D minúsculo desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a glória. Olha que interessante, a luz do Evangelho. Então nós estamos convivendo com pessoas cegas, sim? Pessoas que não conseguiram ainda enxergar a luz, enxergar a palavra, enxergar a verdade. Então, quando Yeshua falou que um cego carregando o outro, ambos caem aonde? No buraco. Cai aonde? Então, quer dizer, eu preciso enxergar para conduzir o cego, sim ou não? Mas se eu não enxergo e eu estou conduzindo, eu já coloquei um tropeço para ele. Sim ou não? Sim. Então vamos prosseguir aqui, que já estou finalizando essa leitura. Bem, não farás injustiça no juízo, ou seja, no julgamento de causa. Não fará acepção de pessoas, do pobre, nem honrará o poderoso, mas com justiça julgarás o teu próximo. Não andarás com o mexeriqueiro entre o teu povo. Não fique quieto quando a vida do teu próximo, ou quando a vida do teu próximo estiver em perigo. Olha que mandamento, rapaz. Não andar com mexeriqueiro. Aquela pessoa cuja sua fala, ela me afasta de Deus e não me traz para Deus. Olha aqui, olha para isso. E não fique quieto quando o teu próximo tiver com a vida num perigo. Então, aqui eu vejo que nós, na nossa cultura, pecamos 24 horas.
Porque passamos perto de pessoas que estão com a sua vida em perigo, sim ou não? Mas nós não paramos para entregar uma palavra. Nós julgamos, nós apontamos, nós falamos que aquela pessoa não tem mais jeito. Ah, ali já conheço, ali é a morte ou a cadeia. Quer dizer, se nós enxergamos qual é o nosso dever, meu amigo, para com essa situação, né? Deus te ama, tem um plano melhor na sua vida. Só que nós não falamos. Então, observe, é um mandamento que nós não cumprimos. Quando vê teu irmão no perigo, ó, tá aqui, ó, é o versículo de número 16. Ó, tá bem claro. Não, aqui, ó, não fique quieto. Ó, quando a vida do teu próximo estiver em perigo. Então, o que ele está falando para mim aqui? Meu amigo, se você pode ensiná-lo o caminho da verdade, ensine. Se você pode pegar na mão dele e trazer, traga. Levar até o teu lar e ensinar a palavra, faça. Amém? Não odiarás o teu irmão no teu coração, ó. Não deixará de repreender o teu próximo. Não levará sobre ti o erro por causa dele. Não te vingarás, nem guardareis ira contra o filho do teu povo, ó. Mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Assim diz o Eterno. Amará o próximo como a ti mesmo. Nos lembra a passagem do jovem rico, né? Quando foi ter com Yeshua, e ele falou, bem mestre, ou bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Lembra esse episódio? E o Eterno falou, bom é o Pai, né? Os mandamentos, como ler? Ou melhor, como você entendeu? Ele falou, eu conheço e pratico desde a minha mocidade. Então, o rapaz, ele era um jovem rico que conhecia a Torá, conhecia esse mandamento aqui. Ele falou, então fizesse bem. Mas ele falou do mandamento que é interessante, né? Amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua força, todo o seu poder. E o teu próximo como a ti mesmo. Mas e aí? Apesar que essa parábola, ela está no Bom Samaritano, na verdade, peço desculpa aqui para os nossos ouvintes, é a parábola do Bom Samaritano. Quer dizer, quem é o meu próximo? Ele não sabia que era o próximo. Então, o mestre, falando para nós amarmos o próximo como a nós mesmos. O senhor coloca o dedo assim numa pedra, ou a senhora, e bate com a marreta em cima do seu dedo? Hã? Não ouvi. Por que você não faz isso? Fala por quê? Ah, vai doer. Mas tu já parou que não bate no dedo dos outros? Hã? Isso é amar o próximo. O bem que nós queremos para nós, o mesmo que o bem que queremos para nós, fazer para o próximo. Mas você vê como é que nós somos? Outro dia eu fiz uma colheita de doações e a mulher me deu um pé de sapato. Um pé de sapato. Eu pensei, eu acho que eu vou achar algum perneta por aí, né? Ou então só por Saci Pererê. Um pé de sapato. Você está entendendo? Então as pessoas têm mania de pegar o que é resto. Não presta mais. Leva para a igreja. Não está entendendo? Só que nós queremos receber sempre o melhor. Mas nós não conseguimos doar o melhor. É isso que é amar o próximo como a si mesmo. Que o mestre está nos ensinando. É o melhor, né, irmão? Não é verdade? Estarei lendo com os irmãos aqui a nossa paraxá. Ok? Qual foi o livro que o senhor leu? O livro de Vaikra 19, do 1 ao 20. E a continuação do versículo, também Vaikra 20, 25 ao 27. E a conclusão, no livro de Salmos 15. Ok? Bem, a nossa paraxá Kadoshim, de número 30, paraxá da semana, que fala santo como Deus é santo, né? Ela aborda vários temas, vários assuntos. E é interessante, fala sobre a lei da santidade.
Nós vamos aprender um pouquinho sobre o que é a santidade nessa paraxá de hoje. Bem, honrar pai e mãe. Falamos na semana passada que muito jovem complementa o pai como? E aí, coroa? Beleza? Né? Fala, véia. Né? Ridículo, né? Uma desonra. E a paraxá nos ensina a honrar pai e mãe, né? Essa paraxá, o Shabat, conhecer o Shabat, a proibição da idolatria, a lei dos carbonotes, ajuda ao necessitado, né? Falamos aqui na leitura, né? A honestidade, na verdade, nos negócios, porque nós temos uma mania de passar para trás dos outros, não temos, irmão? Hã? Aquele velho ditado, o mundo é do mais esperto. Mas não adianta, porque o camarada faz uma sujeirinha aqui hoje, o universo gira. E aquela sujeirinha encontra coisa lá na frente. Lembra da semana passada, o menino que colocou o sapatinho no pé do rapaz? Lembra? Isso, a pedrinha no sapato. Ele era um menino. 60 anos, o rabino ficou pedindo a Deus, o Eterno, que entregasse para ele quem cometeu aquilo. Ó, que coisa interessante. Porque o rapaz que havia cometido aquilo foi tomado por uma doença no pé. E enquanto ele não alcançou o perdão, o seu pé não foi curado. Então é muito sério. Então é um dos assuntos dessa paraxá. É não desviar a justiça. Amar o próximo como a si mesmo, que já comentamos, né? Aqui, nessa paraxá, fala até da proibição de tatuagem. É proibido tatuagem, manchar o nosso corpo. Bem, é o que eu falo. Não é verdade? Ah, eu não sabia. Você não sabia porque você não queria saber. Não é verdade? Se fez de surdo. Você não sabia? Isso. Exato, exatamente. Então vamos lá. Não se envergonhar de estrangeiro, né? E os casamentos proibidos. Seria entre, né? Precisa falar, né? Então, vamos lá. Bem, já a Paraxá Kadoshim traz muitos mandamentos, em especial, Bei Ada Lehaveró, que essa frase significa entre pessoas e o seu companheiro, entendeu? Associação, o assunto simples do cotidiano. Isso nos ensina que a verdadeira santidade não está apenas em grandes atitudes, mas também nos pequenos detalhes do dia a dia. Por exemplo, um importante mandamento ou mitzvah trazida na Paraxá é a respeito dos idosos. Dos idosos. A respeito de quem? Dos idosos. Aí, como é que tratamos nossos velhinhos hoje? Olha o que a Bíblia diz. Na presença dos idosos. Isso aqui é muito sério, irmão. Você deve se levantar e honrar a presença dos sábios. Ele está ensinando que se entrasse aqui um ancião, eu teria que receber ele de pé. Mas quando eu me levanto, eu estou honrando os seus cabelos brancos, sua idade, porque ele viveu, tem como me ensinar. Ele está me ensinando o quê? A Torá, a Bíblia, a palavra. Mas no momento em que eu não me levanto e faço descaso, eu não estou desrespeitando só aquele ancião, e sim a palavra, a Torá que está nele. Então, nesse caso, eu não estou temendo a Deus. Viu que paraxá linda? Viu que interessante? Enquanto hoje alguns envelhecem, e mesmo antes de envelhecer, os filhos já lançam fora, já o desprezam, né? O abandonam. Então, o mestre falou, quem não sabe é como um cego, e um cego carregando o outro, ambos no buraco. Como seria bom se esse discurso, hoje, caísse nas mãos dessa pessoa que se encontra desonrando
um idoso. Não é verdade, queridos? E essa passagem está no livro de Levítico, pode marcar, você que está em casa aí, 19:32, que é o mandamento de respeitar o idoso. Bem, Rashi explica que ancião não se refere apenas a alguém com muita idade, mas se alguém que também acumulou sabedoria e os seus muitos anos de vida. Porém, há algo interessante nesse versículo, pois ele inclui as palavras: temerás teu Deus, eu sou Hashem. Normalmente, essas palavras aparecem no final de um versículo, quando trata-se de uma situação na qual a pessoa pode achar que conseguirá enganar os outros. Nesse caso, a Torá utiliza a palavra temerás a Deus para nos ensinar que podemos enganar outros, até mesmo um tribunal rabínico, mas não podemos enganar a Deus, porque ele vê tudo e enxerga até mesmo o que está em nosso coração. Mas por que é necessário, olha bem, essa conclusão nesse versículo, que fala sobre o respeito aos anciãos? Rashi explica como a pessoa está obrigada a se levantar perante o ancião. Ele pode fingir que não viu o ancião. Olha interessante. Que não viu o ancião entrando. Desta maneira, não se levanta. Por isso que o versículo conclui que devemos temer a Deus, pois ele conhece nossa verdadeira intenção. Ou seja, se o ancião entrar aqui e eu fingir que não vi, Deus conhece meu coração. Ele sabe que eu vi. O que Deus quer de mim é que eu obedeça esse mandamento, honrar aquele ancião. Quem entendeu diz glória a Deus, Baruch Hashem. Independente, o ancião chegou, eu devo honrá-lo. Quando eu honro aquele ancião, eu estou cumprindo esse mandamento. E nós já aprendemos que são 613 mandamentos, dividido por 8.000 promessas. Quando eu obedeço esse mesmo, de respeitar o ancião, eu tenho direito a 13 promessas. Fala assim, agora eu quero respeitar mais ainda, fala. Quer aprender mais ainda. Você viu como é que funciona o negócio? 13 promessas. Você viu? Se você vê o seu amigo em perigo, você conseguir convencer a ele parar daquela situação, 13 promessas. Se você conseguir amar o próximo como a ti mesmo, 13 promessas. Se você conseguir honrar seu pai, honrar sua mãe, é mais 13 com mais 13. E vai aumentando. Amém? Então prossigamos aqui. Aqui nos fala assim, nesse caso a Torá utiliza a palavra temer a Deus para que nos ensinar que podemos enganar o outro até o tribunal. Mas não podemos enganar a Deus porque Ele conhece o nosso coração. Mas por que é necessário, essa conclusão, esse versículo que fala sobre o respeito aos anciãos? Rashi explica que, como a pessoa está obrigada a se levantar perante o ancião, ele pode fingir que não viu o ancião entrando. É verdade, né? Dessa maneira, ele não se levanta. Por isso que o versículo diz que Deus conhece a intenção do nosso coração. Bem, mas desse ensinamento surge uma interessante pergunta. Se o ancião sabe que foi visto, por que a Torá obriga a pessoa mesmo assim ficar de pé? O ancião entrou, ele sabe que eu a vi, mas a Bíblia exige que eu me levante para honrar aquele homem. Olha que interessante, rapaz. O ancião não se sente desrespeitado. A resposta está no ensinamento do Talmud, Kiddushin 33a. Sobre a honra necessária a um sábio, como a presença de um sábio de Torá exige que as pessoas levantem-se
Se tiver, tem duas opções. Sendo uma delas caminhar por área que exigirá que as pessoas se levantem para ele, ou a outra opção do ancião é optar por um caminho mais distante para não incomodar as pessoas. O Talmud, inclusive, cita um versículo para apoiar essa decisão. Isso significa que, se houvesse nenhum versículo sobre esse assunto, seria periférico o ancião caminhar pela área que exige que os outros se levantem. O que isso significa? Explica o Rav Yohanan que a mensagem que a Torá está transmitindo é que a obrigação de se levantar perante o sábio de Torá não é uma responsabilidade bem adala haveró. Ou seja, não é uma responsabilidade entre homem e seu companheiro, mas sim entre a pessoa e si mesmo. Ou seja, o fato do ancião chegar no ambiente e eu me levantar, isso é uma questão de meu mesmo. Eu estou mostrando respeito pelaquela pessoa. Entendeu? E quando eu manifesto respeito por ela, já estou obedecendo a Torá. E se eu já estou obedecendo a palavra, já estou temendo a Deus. E o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Amém? Amém. Aprendemos nós, né, irmão? E aqui, para nós finalizar essa parte, que é muito importante. Bem, esse mandamento visa ensinar a pessoa a admiração e respeito que ele deve ter pela Torá e por aquele que estuda. É por isso que, se não houvesse um versículo ensinando o contrário, poderíamos supor que o sábio deveria utilizar o caminho que exigisse que as pessoas se levantassem, pois ele faria isso pela sua própria honra e benefício, mas para incutir nas pessoas a sensibilidade necessária. Também por isso que, mesmo que o sábio de Torá não sabe que uma pessoa o enxergou, Deus cobra a pessoa que ela se levante, pois não é pela honra do sábio, mas pela própria conscientização da pessoa do verdadeiro valor da Torá. Amém? Amém. Então, tem que andar mais consciente. Não é verdade? É muito importante. Muitos não têm dificuldade de aprender. Não falava só já. Isso. A minha mãe falava conosco com os olhos. A minha mãe falava conosco com os olhos. Sou nordestino, de Feira de Santana, Bahia, com honra. Meu sobrenome é Kadosh. Kadosh. E nossos pais falavam conosco só com os olhos. É verdade. Ele só olha, nós já saímos do meio da conversa de adulto, já procurava o seu lugar. Se nós olhássemos feio, já ganhava logo o peteleco. Mas, Baruch Hashem, a educação que nossos pais nos deu. Infelizmente, essas mudanças de valores estão trazendo um conflito muito grande nas famílias, porque é princípio de Torá, é princípio da palavra de Deus, honrar pai e mãe. Enquanto hoje, quando um pai corrige um filho, o que ele fala? Vou chamar a polícia. A mãe corrige a filha, eu vou chamar a polícia, você me bateu. Então, o melhor conselho que é dado é você sentar com a tua filha, sentar com o teu filho e fazer da tua casa uma beit, uma casa de ensino, né? Uma yeshiva. Sentar com eles e conversar, mostrar a ele a palavra do Eterno. Amém? Tem uma pessoa aqui que está conosco, Selma. Olha quem é aí, por favor. Shalom, Lalatov. Toda Arabá por estar conosco aí. Me fala aí, por favor, você está assistindo de onde esse vídeo?
Agora vamos falar um pouquinho também sobre Matitiarro. Anote, querido, livro de Mateus. Pode abrir, por favor. O livro de Mateus. Mateus 6:22. Agora vamos abordar um tema que é muito legal, porque vamos conhecer esse versículo na ótica oriental, que é muito importante. Arevitov. Você viu quem é? Responde aí para mim. Bem, é com muito temor nessa noite, com muita humildade também. Eu fico feliz por você que está do outro lado ligadinho. Eu gostaria de compartilhar com você algo sobre os olhos. Olha que coisa mais linda. Algo sobre os olhos. Quem abriu a Bíblia aí? Eu vou querer ler numa Bíblia mais... Empreste a sua Bíblia, filha. Sim. É? Você te prestou? É porque se eu for ler nessa daqui, ela vai estar no hebraico. Aí traz aquela dificuldade até para alguns ouvintes que estão assistindo. Mas você que está em casa, que queira compartilhar conosco desse conhecimento, lembre-se, agora vamos falar sobre Matitiarro. Fala comigo, Matitiarro. Fale alto, Matitiarro. Isso, Matitiarro quer dizer Mateus. O livro de Mateus, no seu capítulo de número 6, verso 22. Você pode abrir, por favor, aí? Mas aprende. Olha que interessante, meus irmãos. Olha que interessante o que o mestre nos ensinou. Essa tradução aqui, eu vou dividir com você a tradução da Bíblia Sagrada, tá? Tradução Ferreira de Almeida, ok? Aqui ele fala assim, Mateus 6:22, vocês encontraram aí? A candeia do corpo são os olhos. Olha que interessante. A candeia do corpo são os olhos. Aí ele fala assim, de sorte que, se os teus olhos forem bons, eu estou lendo na tradução em português, for bom, todo o teu corpo terá luz. Teu corpo terá luz. Fala, luz. Verso 23. Se, porém, os teus olhos for mal, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz em ti são treva, quão grandes serão tais trevas? Amém? Agora eu vou ler contigo aqui na tradução original. Olha como é rico esse conhecimento. Tiago Souza, Baruch Hashem, seja bem-vindo. Fique conosco. Essa aula você vai amar. Vamos aprender sobre os olhos. O que é que Yeshua nos ensinou quando ele diz que se meus olhos forem bons, todo o meu corpo. O original seria: os olhos são Ner Haguf. Ner Haguf, que em hebraico, em português, quer dizer candeia ou lâmpada do corpo. Ok? Portanto, se teus olhos for taminar, que quer dizer perfeito, sem mancha, bom, todo o seu corpo será or. Or é luz. Or é luz. Porém, se teus olhos for que quer dizer mal, todo o teu corpo está em treva. Rocher. Treva, Rocher. Escuridão. Por isso, se a luz que está em ti é treva, quão grandes são as trevas. Agora, antes de nós entrarmos nesse conceito dos olhos,
Porque Yeshua, ele falou assim, se nossos olhos forem bons, o corpo é iluminado, correto? Agora, quando ele usou os olhos bons, quando é que nós temos os olhos bons? Olha que interessante. Eu poderia perguntar para você, internauta, que está comigo assistindo, os nossos olhos enxergam ou é o cérebro que enxerga? Você viu que interessante? O que enxerga é o nosso cérebro. Os olhos é apenas um veículo que recebe a luz de fora para dentro e de dentro para fora. Porém, vamos aprender um pouco sobre a parte da biologia, da estrutura dos olhos, que você vai amar. Olha que interessante. Em seguida, eu vou mostrar para você o que é que Yeshua estava se referindo quando ele falou sobre a luz. Olha que interessante. Os olhos são diretamente relacionados à luz. É necessário uma fonte de iluminação para enxergarmos. Os raios de luz, através de várias camadas do olho, até chegar à retina, através do nervo óptico, essas informações chegam até o cérebro. Com impulso elétrico, lá são codificados em cores, forma e textura, densidade de luz, construindo as imagens que vimos. Ou seja, quando eu olho para você, o nome do irmão é? Odaí. Quando eu olho para Odaí, mais milhões de velocidade, o meu cérebro, ele enxerga você e transmite para os meus olhos o que eu estou vendo. Então eu posso definir que Odaí está com um boné, um chapeuzinho ali, como é que é essa marca aí? Do jacarezinho, né? Um jacarezinho. Por quê? Porque o meu cérebro, ele formatou, olha bem, codificou, e agora eu posso falar o que eu estou vendo. Agora, olha que interessante. Bem, o cérebro é quem enxerga, e os olhos são o veículo. Alacorte, isso. O cérebro é quem enxerga, e os olhos são o veículo que transporta a luz. Olha que interessante. Biologicamente, a luz, os olhos dependem da luz exterior. Olha que interessante. A luz entra pelos olhos. Olha que interessante, gente. E espiritualmente, os olhos emitem a luz interior. A luz sai pelos olhos. Olha bem, ela pode ser boa ou ruim. A luz sai pelos olhos. Ela pode ser boa ou ruim. Viu aquele ditado? Fulano de tal tem um olho de Zeca Pimenteira. Já viu esse ditado? Eu estava com meu filho bem, a vizinha visitou, meu filho ficou doente. Quem lembra disso aí? Hã? Por quê? Fulano tem um olho ruim. Você percebeu isso? Então a gente está entendendo que essa situação é a luz interior, é a energia interior que passa. E essa energia é mal. Por isso que Yeshua falou, se teus olhos for taminar. Outra coisa, na tradução em português é bom. No original é taminar. Taminar fala de perfeito. Se tivermos uma perfeição no nosso interior, a luz que aflora são boas. Quem te viu, diga amém. Amém. Então vamos lá. O corpo vítreo, que é o globo, a bolinha que nós apalpa assim, né? Olha bem, dos olhos, tem 98% de água. Olha o segredo, viu? Não, o corpo é 70%, a bolinha do olho, né? Olha que coisa mais linda. Também produz lágrima. Agora, o que são as lágrimas? Pergunta para mim, vai. O que são as lágrimas? Eu não ouvi. Você que está em casa, pergunte também. O que são as lágrimas? Então vamos lá. Tem uma lágrima chamada basais, que ela reflexas e emocionais.
lágrimas basais, reflexa e emocionais. Então vamos lá. Basais é formada pelo organismo para umidificar os olhos. Ou seja, quando você está piscando os olhos, ele está sempre molhado. Por quê? Essa lágrima para lubrificar os olhos. Quem entendeu? Amém. A outra lágrima é do reflexo. Quando nós descascamos a cebola, choramos ou não? Sim. Até pensa que é saudade de alguém, né? Ô, oh, saudade, mas não é. É cortando cebola. Chorava muito. Então tu era o chorão. Vamos lá. E a outra lágrima emocional. Essa lágrima, ela surge como expressão da alma. Aprendemos hoje 3 tipos de lágrima? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos aprender um pouquinho mais. Bem, na biologia externa, a função para proteger, limpar e lubrificar, como já falamos, né? Espiritualmente, interna, é a expressão da emoção que revela a alma e traz paz e cura. Ou seja, lá no livro de Isaías 53, não me recordo do versículo, acho que é o 16 ou 17, o profeta, ele escreveu assim, que um espírito contrito, e um coração quebrantado, Deus não despreza. Ou seja, quando estamos na presença dele, que conseguimos exprimir essa lágrima, que é a expressão da alma, Deus não nos despreza. Amém? Aqui eu aprendo algo muito lindo. Quando estou na presença do Eterno, eu preciso falar com Ele, com a minha alma, com o meu sentimento profundo. Isso é muito importante. Está entendendo, filho? Mas, antes de entrarmos ali na nossa lousa, abra sua Bíblia, por favor. Vamos pegar como referência 2 expressões dos olhos. Tiagão, um forte abraço. Vamos pegar como referência 2 expressões de 2 personagens na Bíblia. No livro de Bereshit. Bereshit é o livro de Gênesis 29 e 17. Vamos ver aqui. O que podemos aprender? Abriu aí? Você que está em casa, tem Bíblia, pega a Bíblia mesmo, abre. No 29 e 17. Bem, na tradução Ferreira de Almeida, como estou falando com você, estamos conhecendo a Escritura na visão original. Amém? Amém. Então vamos lá então. Na tradução Ferreira de Almeida, o texto fala assim: Leia, porém, tinha os olhos tenros, triste, cansado. Olha bem. Mas Raquel era de formoso semblante. Ou seja, tinha olhos lindos, bonitos de se ver. Então aqui, nesse único versículo, nós nos deparamos com a expressão dos olhos, os olhos falando através da tristeza da alma, sentimento, e da alma alegre. Vamos mergulhar? Vamos mergulhar, pessoal? Vamos lá então? Olha que interessante. Os olhos de Léa eram cansados, fracos e sensíveis.
Enquanto o da Raquel era bonito de se ver. Mas quando tu pega a palavra Lea no original, Hakot, essa palavra Hakot significa cansada, fraca e sensível. Então o nome dela já fazia jus da tristeza na sua alma. Viu que interessante, irmão? E por que a Lea tinha sua alma triste? Pergunte para mim, pergunte. Por que a Lea tinha alma triste? Pergunte. A Lea tinha sua alma triste, seus olhos cansados, de tanto chorar. Por quê? Porque ela amava Jacó. Mas Jacó amava Raquel. Então, no nome dela, Leia, significando cansada, fraca, sensível, expressava a pessoa dela. Aqui eu aprendo algo muito importante. Quando for pôr o nome em alguém, pesquise. Sim ou não? Sim. Então, aprendemos agora, de tanto ela chorar, o nome dela, Hakot, tem esse significado. Semblante, cansado, sensível e fraca. E ela chorava porque o livrar-se era do destino. Qual o destino? Ela convivia com Jacó, mas sabia que Jacó amava Raquel. É fácil? Vamos lá então. Já a Raquel, né, a expressão que quer dizer os olhos brilhantes, isso aqui é muito, muito sério, muito lindo. Agora, olha como é que é a leitura no original desse mesmo versículo. Já lemos, né? Já lemos? Então vamos lá. As dimensões dos olhos é o que estamos aprendendo. Bem, curiosidades em simbologia bíblica da escritura à luz do hebraico. Olha que interessante. O que são os olhos? Escreve aí, tu vai gostar. Os olhos é um sentimento, é um dos sentidos mais importantes na interação com o mundo. A percepção das coisas de fora para dentro e a expressão da alma de dentro para fora. Os olhos também nos comunicamos através de expressão, gesto, postura corporal. Lembra quando falamos aqui que a minha mãe falava comigo só com os olhos? Ela olhou, mas já sabia o que ela quer dizer. Você viu? Então, os olhos também expressam. Os olhos expressam. Mas a palavra de Deus diz que ao aumentar o pecado, a iniquidade, olha que coisa muito séria, o amor de mundo esfriaria. Então a gente hoje se depara com muita gente pedindo socorro só com os olhos. Só que nós não vê. Hã? Tem muita gente, irmãzinha, nos hospitais, nas cadeias, nas calçadas, nos lares, nas comunidades. Né? Então, entendeu? Tem muita gente pedindo socorro com os olhos. Isso. Só que nós não enxerga. Viu como isso é sério? Perdemos a sensibilidade. Por quê? Pergunte por quê? Por causa do nosso ego. Por causa do nosso ego. Pensamos mais em nós mesmos, em nosso umbigo. Ou seja, se na minha casa tem, o vizinho é o problema dele. E se essa cidade inteira fosse só uma aldeia? E todos nós dependêssemos do bananal? Como seria, irmão? Eu tinha que plantar a banana e dividir com vocês. Por quê? Para quando você escolher, dividir comigo.
Sim, mas observe como é que nós somos. Acabamos de passar da paraxá, o dever, a mitzvah, de cuidar um do outro. Estou falando já da expressão dos olhos. Amém? Amém? Comunicação verbal é através da língua. Você fala e o outro ouve. Mas os olhos falam também. Isso é muito sério. Muito sério. Você que está aí assistindo, deixa eu me ver aqui. Eita, um pouquinho longe aqui de mim, mas... Hã? É o Tiago. Isso. Baruch Hashem. Forte abraço. Forte abraço. Então, quando o mestre falou, se teus olhos for bom, vamos aprender? Vamos aprender, vamos aprender, vamos aprender. Bem, quando o animal era entregue para ser sacrificado, tinha que ser um animal taminho, um animal perfeito. Um animal perfeito. Não era assim que era dado para a oferta antigamente? Então, animal perfeito. Comparando aos olhos também, que ser tamim é ter os olhos sem maldade. Sem maldade. Vem da palavra tamer, impuro, profano. Aqui ele fala assim, seguinte, olha que interessante. Se os meus olhos for perfeito, meu corpo produz luz. Olha que interessante, gente. E a palavra luz é citada 5 vezes quando ele criou a luz. 5 vezes. Está no começo da Bíblia. Haja luz. E viu que a luz era boa. E fez separação da luz e as trevas. E disse que a luz é uma... Pode ler que você vai ver 5 vezes a palavra luz. E os 5 vezes a palavra luz aponta para os 5 livros da Bíblia. Aponta para a Torá. Aponta para conhecimento. Agora, eu não tenho conhecimento, eu não tenho a palavra dentro de mim. Isso quer dizer, então, que eu não tenho luz, que eu não tenho? Agora, lá em Terrilim 119, no seu versículo 105, Meler, Davi, escrevera assim: lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Mas quando é que eu sei que eu tenho luz? Ou quando é que eu sei que aquela pessoa é iluminada? Porque no momento em que você conhece a luz, o que é Yeshua? A luz do mundo, sim ou não? Sim. E Yohanan escreveu no seu capítulo 1, a luz veio para iluminar o homem. Jesus é a luz do mundo, sim? Sim. Yeshua é a luz do mundo. Mas eu não conheço Yeshua, eu não conheço a palavra, então eu não tenho luz. Quem entendeu? Amém. Agora, olha que interessante, pessoal. Eu preciso concluir essa palavra para você raciocinar comigo e pode interagir você de casa. Olha que interessante. Quando nós não conhecemos Yeshua, não conhecemos a Torá, não conhecemos a palavra de Deus, isso quer dizer que dentro de nós existe uma luz ruim. Viu? E essa luz ruim, ela vai aflorar nas nossas ações. Essa luz ruim, ela vai forjar nós, desculpa a expressão, o mau caráter. Uma pessoa perversa, sem misericórdia, sem compaixão. Por quê? Porque não temos a luz dentro de nós. E a palavra luz, no hebraico, que quer dizer fala fala o R no final, luz.
E essa palavra, luz, ela é formada por 3 letras. A primeira é Aleph. E já aprendemos, na aula passada, que Aleph é formada por 3 letrinhas. Um Vav e 2 Yud, que traz a gemátria de 26. Isso aponta para o tetagrama do nome de Deus, ou seja, o Aleph, o próprio Deus. Olha que interessante. A palavra luz, a primeira letra da palavra luz, é Deus. Olha, filho. E a letra do meio é Vav. E a letra Vav, ela aponta para conexão. O que é conectar? Fala, agarrar. Conectar. Se eu não tenho Deus, eu não tenho conhecimento, então eu não estou conectado. Isso quer dizer que eu não estou conectado. Quem entendeu? Amém. E a última letra da palavra luz, Uresh, fala, Uresh, que fala da cabeça. Olha que interessante. Então, quando eu tenho luz, olha bem, a minha cabeça está conectada com Deus. Baruch Hashem? As palmas do Oro Eterno. Então, você que está me assistindo, muitas das vezes você se pergunta, por que é que as coisas não estão indo bem? A minha pergunta para você é, você está conectado com qual luz? Mas como é que eu vou descobrir, More? Olha para as tuas mãos e veja as suas ações. As tuas ações refletem a luz que está dentro de você. Eu estive no presídio, sábado, ministrando a palavra. Havia muitos presos. Muitos presos. Conforme eu fui ministrando, o coração dele foi dilatando. Então, eles ficaram maravilhados quando ele viu a luz. Não é a mim, mas a luz da palavra. Em conhecer a palavra, a raiz da palavra, a veracidade da palavra, a importância da palavra. Então, lembre-se, volto a repetir, se o teu corpo, os teus olhos fulminar, perfeito, o teu corpo está iluminado, tem luz. E a palavra luz é formada de 3 letras, uma que representa Deus, Aleph, a segunda que é a conexão, Vav, e a terceira que aponta para cabeça, Resh, mente, a mente. Quando assistimos às atrocidades dos programas jornalísticos, o que é que nós falamos? Isso é um animal, né? Isso é um bicho, né? Isso é um monstro. Por quê? Porque a ação daquela pessoa é de uma tamanha perversão que não tem como você atribuir aquela pessoa a uma pessoa iluminada. Então aqui deixo essa palavra nessa noite desse estudo, através da escola Aleph Tav, Baruch Hashem, que o Eterno abençoe. Olhe para as suas mãos, para as suas ações, traga a luz para dentro de você, que é a luz do conhecimento, a luz da palavra, o teu corpo será iluminado. Aí, cumpre a palavra. Se os teus olhos for bom, taminar perfeito, todo o teu corpo é iluminado, produz luz. Amém. Mas se os olhos for mal, ele conclui o versículo. O teu corpo está em treva. E o que é a treva? Pergunte o que é a treva. A ausência da luz. A treva é como uma cerca, que nos puxa para o abismo. A ausência da luz, uma escuridão.
Quem anda no escuro? Você observou? Então você precisa andar na luz da palavra, na luz do conhecimento. Lembre-se, a palavra luz, Deus conectado com a mente do homem. Amém? Amém. Você que está me assistindo, nosso muito obrigado. Vou te mostrar algo aqui na lousa, para nós estar concluindo. E a aula está uma bênção. Feliz com você aí do outro lado, anotando. Faça a pergunta, ok? Faça a pergunta. Vamos ver aqui um pouquinho aqui. Amém? Amém? Amém. É muito legal, meu. É muito legal. Fala para eles assim, você vai falar. Gente, eu aprendi que quando o mestre falou, se os teus olhos for taminar, perfeito, teu corpo tem luz. Aí eu falo, gente, eu também aprendi que a luz que Yeshua se referiu, ela é composta de 3 letrinhas. A primeira, Aleph, pode anotar, bom para você. Tá aqui, filho, ó. Aleph, Vav e Uresh. Ah, anotou? Parabéns. Vou chegar mais perto aqui, então. Assim, vê agora, vê, ficou melhor. Apesar que não dá para ver porque a letra é pequena, mas tá bom? Se não dá, então fica um pouco distante mesmo e vamos achar. Então, meus irmãos, agora eu estou mais pertinho de você. Que legal. Ótimo. Estou mais pertinho de você. Então, aqui, na nossa lousa, eu comentei, agora eu vou te mostrar na lousa. Olha que interessante, meus irmãos. O livro de Matitiarro, que é Mateus 6,22, disse Yeshua: os olhos são Ner Hagof, candeia, lâmpada do corpo. Portanto, se os teus olhos for taminar, perfeito, sem mancha, ó, interessante, todo o teu corpo será luz. Luz, a palavra luz, que no começo da escritura, no primeiro livro da Torá, ou no primeiro livro que é em Gênesis, ele cita 5 vezes a palavra luz. 5. Aponta para os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Torá. Então, o conhecimento da Torá nos traz a luz. Amém? Amém. Agora, porém, eu vou voltar aqui um pouquinho, só para ficar bem grifado aí na sua mente. A primeira letra da palavra luz no hebraico é Aleph. E Aleph é formada por 3 letrinhas. 2 Yud e um Vav, que aponta para 26, que é o tetagrama, Yud que Vav Re. Tá? Aponta para o próprio Deus, a primeira letrinha. E a segunda letra da palavra luz é Vav. Vav fala de conexão. As pessoas falam comigo, nossa, a minha casa tá, como é que eles falam? Minha casa tá um peso, a minha casa tá uma tristeza, a minha casa não tem paz. E eu pergunto, você está conectado? Você está iluminado? Você tem buscado a conexão com o Eterno através do estudo da palavra? É assim que funciona. Bem, e a terceira letrinha da palavra luz, Uresh, aqui Uresh. Bem, e Uresh fala da cabeça.
mente. Então a palavra luz significa a mente do homem conectado com Deus. A palavra luz significa o quê? Fala, a mente do homem conectado com Deus. Vou perguntar de novo. A palavra luz significa o quê? A mente do homem conectado com Deus. Olha que coisa linda, tá vendo? Mas quando o homem não tem a luz, não tem o conhecimento, a luz que eles têm é uma luz ruim. Entendeu? E aqui ele fala assim, ó, porém, se teus olhos for quer dizer mal, todo o teu corpo estará em treva rocha. Agora, olha que interessante. A palavra treva é um abismo, é uma cerca que nos leva ao abismo. É a ausência da luz. Não vai existir milagre, socorro, se você não buscar conhecer a luz. Davi Meller, ou Meller Davi, que é o rei Davi, deixou claro em Terrelim, que é Salmo 119, no seu verso 105. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Luz para o meu caminho. Luz para o meu caminho. Bem, então logo eu entendo que a palavra de Deus é como uma lanterna. Sim ou não? Sim. E se eu estou com a lanterna, eu ando no bananal, eu piso em cobra? Não. Não dá para pisar, porque eu estou iluminado. Eu caio no buraco? Não. Eu caio na armadilha? Não. Eu piso em pedra cortante? Não. Por quê? Porque eu estou com a lanterna. E aí, aqui nós aprendemos. Quantas pessoas estão machucadas? Feridas de alma. Por quê? Porque estão em treva, porque estão sem a luz, porque estão sem o conhecimento. Yeshua, ele é a luz. Ele falou, eu sou a luz. Ele é a palavra. Yeshua é a palavra. No princípio, a palavra, o verbo, o Davá, estava com Deus. Não é assim? E se fez carne e habitou entre nós. Mas hoje, se eu oferecer para você, você quer, eu falar, você quer um carro? Eu quero. Você quer uma casa? Eu quero. Se eu falar, você quer Jesus? Você fala, eu vou pensar. Eu fiz um trabalho evangelístico, você que está me assistindo, dividir contigo essa alegria. Alegria não, essa situação. Fizemos um trabalho de distribuição de marmitex e cestas básicas aqui na cidade. E uma pessoa falou assim, eu quero cantar. Eu digo, cante. Ele cantou, o outro, eu quero cantar. Cante. Foi muito legal. Cantamos, adoramos, pregamos. E depois que eles pegaram a marmitex e pegaram as cestas básicas, eu perguntei, quem quer Jesus? Pronto. Foi. Hoje não. Vocês estão entendendo, meus amigos? Então, Jesus deixou bem claro, eu sou, Ele é a luz, Ele é a solução dos seus problemas, Ele é a resposta das suas orações. Ele é o socorro, Ele é o médico, Ele é o pão, a água da vida, o caminho perfeito, Ele é a porta, Ele é o elo que nos leva a Deus. As palmas adoram o eterno, amém? Então, por favor, Tiagão, bacana, isso, e Jesus tem poder, isso porque a palavra tem poder, é isso aí, Tiagão, tem mais aí? Opa, olha aí que bacana, isso, filhão, um abraço. Então, hoje, pegamos a referência sobre os olhos, a expressão de fora para dentro, de dentro para fora. Para finalizar, de fora para dentro, nós aprendemos com os olhos da Raquel, que eram lindos e formosos,
Mas quando olhamos para Leia, que a palavra Leia, Hakot, fala de cansado, fraca e sensível, expressão de dentro para fora. Por isso que a Leia tinha o semblante cansado e triste, de tanto chorar, sofrer pelo seu amor, pelo Yaakov. Mas hoje, você tem a oportunidade de mudar o seu semblante, tá? E entregá-lo, se entregar a querer conhecer mais a palavra, a luz, Yeshua, a Torá, e com certeza a luz brilhará na sua casa, no seu caminho. No livro de Isaías nos fala que o povo que habitava em treva raiou a luz. Olha que interessante. O povo que habitava na região da sombra da morte, a luz raiou. Ele fala de Zebulun e Naftali. Isso está lá em Isaías 6. Isaías 6. Isaías 6, 9. Confere comigo, por favor. Que fala sobre quando Jesus chegou na cidade de Cesareia de Filipe, porque o povo estava em treva. E essa treva nada mais era do que a ausência da luz. Mas quando Yeshua chegou naquele lugar, ele perguntou para o seu discípulo: quem dizeis ser filho do homem? E eles falaram o seguinte: tu és o profeta, tu és o Jeremias. Mas quando ele se referiu a Kefa, a Pedro, ele pensou e falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquele exato momento, foi manifesto a luz, porque ele é a luz. Então ele falou: Pedro, disseste bem, não foi a carne e o sangue que revelou, mas o meu Pai que está no céu. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá. Quer dizer, quando Pedro, proferiu a palavra Mashiach, tu és Yeshua, Hamashiach, naquele exato momento, as trevas dissiparam e a cidade de Cesareia mudou. Quer o conselho? Comece a professar a palavra de Deus na tua casa, continuamente, e grande é a luz no seu caminho. E as palmas adoram o Eterno. Que hora é essa? Bendito seja o Eterno, nosso muito obrigado por essa companhia, por estarmos juntos até aqui, e que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, possa ter achado graça de nossa pequena e humilde vida, e que venhamos ter conseguido ser luz para você que está do outro lado da telinha e para você que está aqui presente. Que o Eterno abençoe, te guarde, te ilumine e que sempre haja shalom na sua vida. Conto com você, se puder, na semana que vem, presencial, ou fique ligadinho e participe. Que o Eterno abençoe, bem Yeshua HaMashiach, amém. Um abraço a todos, Deus abençoe. As palmas louvam o Eterno.